Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News, o espaço aqui do nosso canal, que já tem sido frequente e habitual, em que nós tratamos diferentes temas sobre o mundo, o universo da resolução extrajudicial de litigios, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas. Para hoje nós trazemos uma nota, uma dica, uma informação que foi veiculada recentemente e pelos diferentes canais oficiais de informação aqui em Angola. Pela televisão e pelas redes sociais também divulgada essa informação que se prende com as alterações eh, administrativas e também legislativas no âmbito das competências do governo relativamente aos serviços de fiscalização. E estes também tocaram, na verdade, em algo que já se estava a esperar há algum tempo, porque vivemos num limbo, numa situação de indefinição desde a criação da ANIESA. Eu me estou a referir aqui ao INADEC, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Com a criação da ANIESA, foram esvaziadas as competências do INADEC, tendo ficado de modo muito residual, com poucas atividades, mais ou menos no âmbito apenas pedagógico e formativo, no que à proteção dos direitos dos consumidores diz respeito. Mas também o INADEC vinha realizando até algum tempo esta parte o seu serviço de mediação de conflitos de consumo. Dizia eu, com essa medida que o governo adotou e que agora se trabalha num sentido de concretizar com os diplomas legais adequados, ajustando aquela que é a realidade e a necessidade atual. Vamos então ver que tipo de respostas e de medidas que serão criadas. O que já foi passado cá para o público e numa reunião do Conselho de Ministros, ou depois de uma reunião do Conselho de Ministros em conferência de imprensa, foi que serão extintos, ou será revisto, o formato, o modo de atuação dos órgãos de fiscalização a nível da atividade económica. Porquê? Porque nós tínhamos vários órgãos a atuar e às vezes de forma menos adequada, porquanto tínhamos vários serviços de fiscalização numa mesma circunscrição para uma mesma atividade, duplicando esforços e gastando dinheiro desnecessariamente. E, de facto, se impõe, e concordo com isto, um arrumar mais, mais, mais consentâneo com aquilo que é a realidade que temos hoje. No mais, até porque muitas vezes esses serviços de fiscalização eram feitos de modo pouco urbano e dava asos à abertura de situações para as chantagens, para corrupções e para aproveitamentos da parte de alguns profissionais. Claro, não de todos, porque temos muitos bons profissionais e esses sim devem ser acarinhados e dar aqui uma palavra de incentivo a estes profissionais. Mas não é da fiscalização que nós queremos falar, aliás, não é esse o nosso apanágio. E a questão que nos chama a atenção neste quesito para espionagem, quesito, é exatamente a situação que se prende com o INADEC. E porquê o INADEC? Porque é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Como dizíamos, já vem de um tempo a essa parte a necessidade da alteração do regulamento do INADEC enquanto instituto, na medida em que, com a criação do novo instituto que é a ANIESA, mantiveram-se 12 institutos com escopos similares, sendo que, na verdade, a ANIESA, por ser um instituto novo e chamar para si grande parte daquelas que eram as competências do INADEC, este viu-se esvaziado na sua atividade, ficando apenas com duas, três, quatro, cinco atividades, grosso modo, a nível de atribuições e competências, e que desdobravam-se numa série de outros atos concretos a nível da proteção dos direitos dos consumidores. Lembrar aqui que, nos termos da Constituição, no caso, no artigo 78, nós temos a defesa dos interesses, a defesa dos direitos dos consumidores, prevista nesta norma programática, que é o 78 da Constituição da República, em vários sentidos. Desde a publicidade enganosa, que não se deve admitir e se deve combater, também a defesa no que respeita a danos ou outros prejuízos causados por terceiros
com a produção de produtos nocivos ou outras situações que se colocam. Ou seja, o direito do consumidor ou a defesa dos direitos, a salvaguarda, as garantias dos direitos do consumidor não é uma matéria bagatelar. Ou seja, é uma matéria de suma importância, de tal ordem que tem respaldo constitucional. Aliás, somos todos consumidores de uma maneira ou de outra de um outro serviço. É nesse âmbito que um dos serviços que vinha realizando o INADEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é a mediação de conflitos de consumo, entendemos nós ser de suma importância e que deve, no âmbito dessa reestruturação, se fazer o máximo de atenção a ele. Desde logo porque se colocavam problemas, para além de notas positivas, haviam notas negativas também. Se por um lado é positivo que os conflitos de consumo sejam resolvidos por um instituto que encontra, inclusive, mecanismos mais expeditos, menos burocráticos, mais céleres e mais eficientes de resolução de conflitos, como é o caso da mediação, menos infamantes, inclusive, porque até para as empresas, para os fornecedores de serviços, é muito bom para eles, para a imagem, para o aviamento dos seus negócios, que não se dê notoriedade, não se dê publicidade de determinada situação que venha a constituir uma infração ou um ilícito para com um determinado consumidor, sendo que nos casos genéricos e por defesa e até de saúde pública, porque não, devem sim ser publicitadas e mais do que ser publicitados, serem encerrados, inclusive, estabelecimentos ou serviços que estejam a ser prestados de forma enganosa, de forma negativa, de forma prejudicial, mas dizia que essas vicissitudes, relativamente ao fornecimento de serviços ou de venda de produtos, podem acontecer a qualquer um. E há situações que devem ser, e se recomenda que sejam geridas da melhor maneira, permitindo, por um lado, ao fornecedor desse serviço ou desse produto, que possa ter uma solução muito mais rápida e também menos prejudicial para o seu nome, para a sua imagem, mas também para os consumidores poderem ver garantidos os seus direitos e na impossibilidade de voluntariamente a essa entidade que prestou o serviço ou vendeu o produto resolver a questão, poderem, não já por via de uma demanda judicial que é cara e demora muito mais tempo, e muitas vezes as pessoas se veem vencidas pelo cansaço, quer pelo facto de haver morosidade, de haver muita burocracia, quer também pelo facto de muitas vezes tratarem-se de coisas de pequeno valor e que a demanda judicial e por conta das suas, da forma como vem estruturada, obrigarem a despesas financeiras muito altas ou até de custos de oportunidade muito grandes, não é? Suponhamos alguém que queira demandar determinada pessoa por conta de um vício que teve na compra de um dado produto, no caso, por exemplo, uma lapiseira, não é? E tem de constituir mandatário, tem de pagar os honorários do advogado, ou ainda que não tenha que pagar os honorários do advogado porque tem assistência judiciária, tem o advogado de produzir uma série de documentos e por via da assistência judiciária ser pago pelo Estado, ou seja, estamos nós com o dinheiro dos impostos a pagar, a patrocinar financeiramente uma demanda judicial, o custo de oportunidade, dizia eu, que se podia estar a tratar de um outro tema, prestar atenção para uma outra situação, mas que tem-se voltar para essa querela sobre a lapiseira ou sobre a recarga da lapiseira, que não estava em condições. Então, entendo que, de facto, a mediação, a conciliação, são formas muito expeditas, muito positivas de resolução de conflitos. E o INADEC vinha, ou vem, de um tempo a esta parte, a oferecer esse serviço de resolução de conflitos por via da mediação e da conciliação. Bem, mal, não sei, não é esse o mote também que eu trago aqui, não é a avaliação da qualidade do serviço do INADEC, a nível da mediação e da conciliação, mas que é um serviço importante, sim, que fazia toda a diferença, sim. Aliás, se colocariam outras questões relativamente ao respaldo legal efetivo para a realização dos serviços de mediação de conflitos, se ele vinha concretizado nos estatutos do INADEC ou não,
Essa questão já tem, inclusive, resposta aqui no nosso Camacel, mas se pode aproveitar essa a reforma que se vai fazer para, de facto, concretizar melhor esta solução na resolução extrajudicial de conflitos por via da mediação, da conciliação, para a entidade que se vai criar. Outra coisa também tem que ver com a estrutura dessa entidade. Resolver as questões que se prendem com os direitos do consumidor no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor coloca em causa várias situações, dentre elas, a nível da resolução de conflitos, o recurso a essa via, a essa mediação institucionalizada, se quisermos, quando a entidade que trata da gestão do conflito é uma entidade vocacionada para a defesa dos direitos do consumidor e que toda a sua estrutura é formada apenas por indivíduos e órgãos com o fito de defender o interesse e os direitos do consumidor. O idiores do fornecedor do produto ou do serviço, como se sente numa situação como essa? Não há aqui uma imparcialidade beliscada, não há aqui uma independência beliscada, não há aqui uma a situação de desequilíbrio à partida. Me parece que sim, só a julgar pelo nome. Mas, ou seja, nessa perspectiva, não poderá o INADEC ou qualquer outro órgão que venha a ser criado tratar de matérias sobre a resolução de conflitos por via da mediação ou da conciliação? Eu entendo que sim, mas devemos aproveitar para fazer a atenção na estruturação desse órgão ou no funcionamento desse órgão. Faz todo sentido existir a participação de entidades representando também fornecedores de serviços ou produtores. Né? Faz todo sentido existir uma lista de mediadores que não sejam só funcionários desse ministério ou desse órgão. Né? Faz todo sentido existir a possibilidade de as partes poderem escolher e escrutinarem quem serão os mediadores desses conflitos ou os conciliadores. Então, entendo que, diante dessa situação que se levanta, se cria também uma oportunidade de reformar da melhor maneira possível os serviços de resolução de conflitos a nível deste órgão ou a nível de outros. Aliás, aqui um ponto importante. Diferente de outras realidades jurídicas, o Estado angolano criou um centro público de resolução de conflitos. Ou seja, existe uma estrutura já funcional de resolução de conflitos por via de mediação e de conciliação. Seria, se calhar, de pensar a possibilidade de canalizar para essa estrutura todos os conflitos em matéria de consumo. Por que não? Criar-se-ia um regulamento específico para essa matéria, criar-se-ia todo um normativo, todo um procedimento para a resolução dos conflitos por via da mediação, considerando que é um serviço que se pretende que seja universal, ou seja, que seja abrangente em todo o país para todos os interessados. Sim, tem que se criar uma estrutura como deve ser e que não fique engessada na ideia de termos CRELs ou centros de resolução de conflitos públicos pelo país inteiro, porque não precisamos, na verdade, disto. Nós podemos levar os serviços sem que levemos as estruturas. Isso é perfeitamente possível. Ou ainda funcionarem em estruturas pré-existentes, como é o caso das delegações provinciais, da Justiça, delegações provinciais, do comércio. Ou seja, há uma série de soluções que podem e devem ser encontradas. Mas aqui o nosso ponto é exatamente mais do que olhar para as alterações legislativas, as alterações administrativas em sede de criação desses órgãos para a fiscalização das atividades econômicas, olhar para a resolução, para a prevenção desses conflitos e o funcionamento desses órgãos de mediação e de conciliação de conflitos de consumo, que seria aqui uma matéria especial a nível também da mediação e da conciliação. Não é? Uma atenção diferenciada na formação de técnicos, uma atenção diferenciada na estruturação dos órgãos a nível da sua administração, de forma mais eclética, de forma mais plural, vamos assim dizer, integrando outros players, porque não podem ser só entidades de defesa do consumidor, tem de haver também entidades de defesa de interesses dos fornecedores,
dos produtores, na medida em que isso não me causa nenhum receio, nenhum mal, não vejo nada de negativo nisto, na medida em que quem quer produzir um serviço, quer produzir um bom serviço. Quem quer fornecer um produto, quer fornecer um bom produto. E mais, não seriam nem os defensores dos consumidores, nem os defensores dos fornecedores que mediarão esses conflitos. Serão os mediadores. E aí é que entra a matéria da estruturação e da regulação ou regulamentação do modo de realização dessas mediações, porquanto devem criar condições para que os mediadores sejam o máximo isentos, imparciais e independentes na sua atividade. Coisa que muitas vezes não acontecia nas mediações realizadas no INADEC, diga-se em abono da verdade. Havia de quando em vez, sempre não posso exagerar, havia de quando em vez um inquinar da balança pró consumidor e que, pronto, não era bom na medida em que, tenho dito, o cliente, ou caso o consumidor, nem sempre tem razão. Aliás, esse é um chavão que existe no ponto de vista da avaliação da atividade comercial estrita. Tem sempre razão o cliente, porque eu quero que ele volte, eu quero que ele compre, eu quero que ele saia satisfeito. Mas o consumidor não pode ter sempre razão e não podemos nunca partir sempre de uma premissa estanque, de uma premissa imutável nesse sentido, porque faria com que fosse desnecessário existir o direito de consumo. Porquanto, partiríamos do princípio que sempre tem razão o consumidor, logo não teria deveres, não teria obrigações, teria apenas direitos. De facto, entendo que não deve ser visto dessa forma. Essa nossa edição do Camacel, Nils, é feita exatamente para chamar a atenção a quem de direito para esta necessidade de se fazer um trabalho feito, mas bem feito, olhar para a estrutura desses órgãos administrativos, olhar também para os serviços que eles vão realizar, olhar para a regulamentação dessas matérias para que possam efetivamente ser da melhor maneira possível e também a estrutura de funcionamento dessas mesmas instituições e serviços. No caso aqui, a nossa atenção para os serviços de mediação e conciliação de conflitos de consumo. Faço votos de que, de facto, em respeito ao artigo 78 da Constituição da República, que nesta reestruturação que se vai fazer, se mantenha, de facto, os serviços de resolução de conflitos de consumo, sejam eles diretamente geridos pelo órgão que vai ser criado, ou então levados para essa outra estrutura, volto a dizer, que já existe, que já funciona, que são os centros públicos de resolução de conflitos. E, Sérgio, o que é que tu falas dos centros públicos? Também não tem os privados? Sim, tem os privados. Sucede que os centros públicos podem fazer a gestão desses conflitos e com preços para esses serviços muito mais baixos ou até gratuitos para os consumidores. Os centros privados, via de regra, porque perseguem também a atividade lucrativa, o resultado lucrativo, certamente não estariam muito abertos para o fazer. Sendo que pode sempre haver políticas no sentido de fomentar isso também. Isso não é nada do outro mundo, isso é possível fazer. É possível fazer, de facto, e aqui um exemplo seria um acordo entre as entidades empregadoras que escolhessem ou que nas suas cláusulas contratuais elegessem o centro privado A ou B para tratarem dos conflitos de consumo que pudessem surgir no âmbito da venda do seu produto ou do seu serviço, e serem elas, as empresas, obrigadas a pagarem as despesas com a mediação. Isso é perfeitamente realizável. Então, não é que eu esteja aqui a fazer uma apologia apenas para os centros públicos. Também é possível fazer com os centros privados e até se podia garantir da melhor maneira a universalização do acesso a essa via de resolução de conflitos. Então,
Esta é a nossa dica, é a nossa chamada de atenção para os decisores políticos e também aqueles que têm a missão de realizar essas medidas, essas políticas, já no âmbito da atividade efetiva dos órgãos que atuarão nesta medida, para que de facto façam-no e façam da melhor maneira possível. Um bem-aja a todos e nós estamos aqui para continuar a apresentar as nossas críticas e contribuições e a vocês também pedimos as sugestões de temas e as partilhas desses conteúdos que podem ser úteis para muita gente. Muito obrigado e até o próximo Camacel Atualidade.